E aí, brother? O cara pegou em reboque aqui, pegou carona na pergunta do cara, do Hades lá, do fez cativeiro. Desceu o cativo. Que Jesus pegou e pregou lá no inferno e tal, né? Essa é a conversa. Você fala assim, Caio, o fato de Jesus ter pregado aos espíritos em prisão invalida a teologia evangélica em aplicar o conceito de um inferno eterno? Até porque o eterno é um momento, né? Eles não entenderam ainda a diferença entre tempo e eternidade. Entre temporal e eterno. O eterno não é um tempo para sempre, não. O eterno é um instante. O eterno não é temporal, não é medido no espaço-tempo. O eterno é o que é. Ele é inverificável. O eterno. Vocês pensam que eterno é um negócio que não acaba nunca. Que é pro resto. Não, isso aí é só o que a gente chama matematicamente de infinito. Que vai no espaço-tempo. O eterno não. O eterno é indesignável. O eterno cabe um momento. O eterno é a experiência do tudo. Não mensurável por tempo. Esse tudo, esse eterno, pode caber em menos do que a gente consegue avaliar tempo. Porque ele não tem nada a ver com tempo, ele tem a ver com estado. É um estado. Não mensurável temporal e espacialmente. Não, eu pensei que ele ia me perguntar uma coisa que todo mundo pergunta quando chega nessa hora. Qual que é a pergunta? Ele foi e pregou pra quê? Foi e pregou pra quê? Só para dizer para os caras sadicamente, aí ó, morri na cruz e vou ressuscitar. Só para tirar onda, só para zoar os caras. Foi só para tirar onda que ele foi lá. Foi só para dizer, ó, quem ri por último ri melhor. Ia forte, tirar sarro. É, assim, uma espécie de Cristo Malafaia, um negócio assim. É, tipo isso. Tirando onda ali com os outros. Ah, bobão, otário! Não, a palavra grega usada no Novo Testamento diz que é a palavra usada para evangelização. Evangelizomai. Foi, e o que está dizendo é, anunciou boas novas aos espíritos em prisão. Significando com isso o quê? Que até para aqueles espíritos que tinham sido desobedientes antes de Noé fazer a arca, naquele tempo de filhos dos homens se casando com os Benai Elohim, Nefilins, dominando a terra naquele mundo chamado Antigo, o mundo das monstruosidades sepultado no dilúvio, até aqueles espíritos que estavam em prisão, sobre os quais o livro de Enoque fala, que os filhos dos Nefilins com os humanos, e que os Nefilins, que eram os filhos de humanos com os Benai Elohim, com anjos, quando morriam se transformavam em espécies de nuvens escuras no mundo espiritual. É o que diz o livro de Enoque. Rapaz. Eles não iam para lugar nenhum. Nem eram humanos e nem eram angelicais. E aí o texto de 1 Pedro capítulo 3, versos 18 e 19, está dizendo que Jesus foi pregar para esses que foram desobedientes antes dos dias de Noé. É a mesma coisa que Pedro fala na segunda epístola dele, e Judas fala na epístola única deles, a mesma história. Foi anunciar boa nova, significando dizer que foi quebrar grilhões. Quando ele subiu às alturas, depois disso, o que aconteceu? O que Paulo diz? Levou cativo o cativeiro. Isso é extraordinário. Ele desceu às regiões abismais da terra, Paulo diz aqui em Efésios. Vale a pena terminar lendo, porque o tempo acabou. É legal isso aí. Fantástico. Paulo diz aqui em Efésios, no capítulo 4, vamos ler, só para terminar, né? Deixa eu ver para você, meu querido. Efésios, capítulo 4, verso 7 em diante, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom da graça, do dom da dádiva de Cristo. Por isso é que se diz,
quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Ou seja, o mesmo mundo descrito por Pedro? É a mesma sequência de consciência. Só que Pedro termina lá, anunciou as boas novas aos espíritos em prisão. E Paulo prossegue dizendo que ele desceu a esses lugares e quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. É muito bom. É muito bom. Cativo o cativeiro. O cativeiro. E derramou graça sobre os homens. Concedeu dons, graças aos homens. Sobre todos os homens. Levou cativo o cativeiro. Presta atenção nessa frase. Dons aos homens. Essa frase é forte. Minha gente, quem me dera vocês todos aprendessem, crescem, experimentassem e vivessem a liberdade absoluta do Evangelho.